quem conversa com a gente sobre o assunto é a psicopedagoga Fabiana Amaral, que já está aqui sentada me esperando. Bom dia. Tudo bem? Prazer te receber, Fabiana. A gente falou que os desafios são outros para a mãe que tem um filho especial. Quais seriam eles? A mãe que tem um filho especial, ela tem que pensar muito bem em tudo que circunda essa criança. Não para estigmatizar a criança, mas para fazer com que ela se sinta integrada ao mundo. Então, a mãe vai ser esse vínculo que a criança tem com o mundo externo. A mãe e o pai, né? A mãe e o pai, os pais, eles são... Mas você acha que a mãe tem um papel predominante, você como psicóloga? Sim, o papel da mãe, ele é muito mais forte para a criança. Porque é a mãe que está ali, é a mãe que vai o tempo todo. Embora o pai faça muito essa função, a mãe é que vai dar esse apoio para a criança. Então, principalmente na fase inicial, quando a criança é muito pequena, é a mãe que vai dar. É como se ela estivesse ainda ligada no cordão da criança e esse cordão ele vai ter uma extensão e essa extensão continua depois. E esse início, ele vai impactar o resto da vida da criança? Por exemplo, a criança com 10 anos, a criança com 15 anos. Esse início bem feito, porque as pessoas... Quando tem vários depoimentos, eu já li, já tive aqui, que quando recebem a criança especial, a maioria das vezes é muito difícil. E depois passa por uma fase de transformação e depois elas não conseguem viver sem essa criança, que fala que é a criança que Deus deveria ter dado para elas, porque são crianças muito mais amorosas e carinhosas e que ficam realmente junto com a mãe, e os outros vão embora, Exatamente. Né? Existem fases, né? A gente chama que essa primeira fase, a inicial, quando os pais recebem a notícia, é até uma fase de luto. E a gente costuma intitular, é um luto que a mãe tem mesmo, porque ninguém está esperando. É uma coisa que é imprevista. Depois ela passa por uma aceitação e aí ela passa para a integração com a criança. Entendi. Então, existem essas fases que vão nortear essa mãe, que vão nortear esse processo. E como a gente lida com o luto que você falou e esse início do processo? Nesse momento do descobrimento do que aconteceu, do qual a síndrome, o transtorno, qualquer coisa que a criança tem, é muito importante que a mãe tenha um acompanhamento. Então, ela tem que procurar, em paralelo, junto com o pediatra ou com o obstetra, se for já logo na maternidade. Às vezes, na maternidade, ela já tem essa notícia. Ela tem que procurar esse apoio. É muito importante que tenha um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico. O apoio é necessário. As pessoas falam, não vou procurar o psicólogo, não vou procurar um psiquiatra ou um apoio porque isso eu consigo sozinha. Não consegue, não dá, não é possível. A negação, ela é intrínseca do ser humano, então a mãe vai negar de qualquer jeito. No primeiro momento, conta com seu médico. Fala com ele, conversa, pede ajuda, o que eu devo fazer, como é que eu devo agir, como é que eu devo me comportar nesse momento, quais são as primeiras coisas que eu vou fazer. É a mesma coisa que mãe de primeira viagem, quando tem o primeiro filho. Tem que se preparar, obviamente. Tem que se preparar, não adianta. A preparação, ela é diferenciada para uma criança com necessidades especiais, mas tem que se preparar do mesmo jeito. Entendi. E o importante é manter essa ideia de que eu tenho um filho com necessidades especiais, mas todas as crianças são diferentes umas das outras. Então, assim como uma mãe se prepara para o primeiro filho e para o segundo, para o terceiro, que são diferentes, essa das necessidades especiais também vai se preparar mais, vai aprender mais, vai ser outro aprendizado. Se você está assistindo ao programa e você fala assim, psicólogo é coisa para rico. Não. Tem várias associações que trabalham, que dão os psicólogos, suporte de graça. Eu mesma trabalho com a PAI de São Paulo há 10 anos. Eu sei do trabalho deles no caso de crianças com dificuldade intelectual, né? Com especiais nesse sentido. Tem faculdades que fazem curso de psicologia e na faculdade mesmo eles dão consultório, então porque aqueles formandos sob orientação do orientador deles, do coordenador, eles fazem atendimentos, então existem várias opções, mesmo para quem não tem uma condição. ACD também. ACD, várias opções. E para a pessoa que mora, porque assim, o mais difícil, já é difícil na cidade, mas mais difícil quando a pessoa está no sertão, que não tem, aí que não tem, o que você faria? Para quem está fora... Sertão ou um lugar distante. Distante,
O que em geral a gente costuma dizer? Primeiro tem os postos de saúde, então o médico que fica naquele posto, até os próprios enfermeiros, dependendo do enfermeiro que está lá, eles podem dar um suporte. Ou então procurar no que tem em torno, nas cidades ao redor, se tem uma faculdade, se tem uma universidade, se tem algum centro. Sei que às vezes eles dão o suporte, Exatamente. né? As pessoas que estão estudando já criam laboratórios, que você falou. Exatamente. E hoje em dia todo mundo tem acesso ao celular. Então, isso, boa, Fabiana! Existe na rede social, lugares muito bons que você pode ir. Então você coloca lá, lugar para atender autismo, como preparar. Então isso vai dar para essa pessoa, né, para essa família, um respaldo e vai dar inclusive ferramentas para poder procurar ou criar as instituições. É aí que começam a criar. E tem muitos canais no YouTube também Exatamente. que falam sobre deficiência não só intelectual, como deficiência física, médicos que falam sobre isso. Exatamente. Então vamos usar a informação para o bem, para a gente aprender. Não só bobagem de ficar, né? A gente gosta de colocar coisas bem-humoradas, mas também a gente tem que se posicionar com relação a isso, Exatamente. né? Eu tenho os cards aqui, que até você aqui que nos passou, de alguns temas, né? Inclusão. Por que é importante a criança especial ser incluída, seja na escola, seja entre outros grupos? Por quê? A gente tem que ver ali uma diferença entre inclusão e integração. Tá bom. Integração significa que aquela criança tem que se integrar ao meio ambiente. A inclusão, esse ambiente, ele tem que estar preparado para a criança. Por isso que tem um respaldo de lei que fala que todas as escolas devem aceitar e devem atender e devem acolher a criança com necessidades especiais. E aí não são só as crianças que têm um transtorno severo, uma dificuldade, então uma deficiência mental, um autismo severo, uma síndrome de Down. São todas as crianças com dificuldades intelectuais. Então, eu tenho dificuldade de aprender, eu tenho TDAH, eu tenho dislexia. A dislexia antes era um tabu, hoje em dia a gente já está quebrando isso. Porque todo disléxico, ele consegue acompanhar. Então, a inclusão é a escola que se prepara para receber essa criança. Então, e não a criança que tem que se adaptar àquela escola. Tá, eu quero falar um pouco mais da inclusão, eu vou te pedir um minutinho. Claro. Porque assim, nós sabemos que as escolas, a maioria das escolas tem, lógico, escolas que estão preparadas, mas a maioria não está preparada. Inclusive, devia ser tema de debate entre os presidenciáveis e governadores, enfim. Exatamente. Porque esse é um assunto que a gente quer saber, né? Como que o professor que nem... Bom, que eu vou começar a falar, eu já volto, né? Inclusão. Então, eu cheguei num ponto que nem todas as escolas têm. E o que a gente faz? É um ponto difícil, né? Aí a gente vai para aquilo que você falou. Que é um debate muito maior. É muito maior. E aí a gente não fala só das crianças com necessidades especiais, mas a gente fala de todas as crianças. Sim. Tem professores e professores, educadores e educadores. Inclusive, você foi professora há muitos anos, né? Muitos anos, muitos anos. E aí a gente vê muita gente despreparada. Então faz parte do pai também ter um contato com essa escola. Contato, pesquisar também, ele dá o suporte. Ir atrás. E uma vez que escolhida essa escola, continuar em contato com esse educador, cobrando, mas cobrando de uma forma legal. Olha, como é que tá indo? O que ele tá fazendo? No que eu posso te ajudar? Exatamente, onde que eu posso te ajudar? Como é que as coisas podem ser feitas? A própria legislação diz que a escola tem que prover uma pessoa que ajude essas crianças com dificuldades específicas. Sim. Então, num âmbito geral. Então, tem que ter um monitor, tem que ter um atendente, a gente chama de AT, atendente terapêutico. Então, numa escola municipal, como funcionaria? Você pode levar esse questionamento à prefeitura, por exemplo. Exatamente. Né? Olha, pela lei, a gente já vai falar direitinho de legislação, mas você também pode reivindicar. Pode. Por que você tem que ficar esperando? Já que não funciona, vamos reivindicar. Exatamente. Não Isso é um direito, não só da criança, mas é um direito dos pais também. Então, quem tem aqui que pode auxiliar especificamente meu filho nessa necessidade que ele tem, nos momentos que eles têm específicos? Excelente. Né? Então, isso é algo que a comunidade tem que exigir
principalmente da escola pública. É isso aí. Vamos aqui passar os cards rapidamente, porque senão eu vou falar só de inclusão e não vou falar mais de nada. Deixa eu ver o próximo, a gente pode rodar aí? Ou tá tendo... Ó, como avaliar uma escola? A primeira coisa, o primeiro ponto fundamental para a família é: essa escola, ela tem consonância com a família, ela tem uma linha, ela tem uma ligação. Então, se a gente for falar de escolas particulares, qualquer tipo de escola particular, não dá pra gente colocar a criança numa escola que fala japonês se eu não tenho japonês na minha casa, se eu não falo japonês na minha casa. Isso com inglês e com tantas outras. Compatível, que melhor se associa ao que você quer para sua vida e para sua criança. Ver se os valores que aquela escola traz em si são os mesmos valores que as famílias têm. Então, isso é um ponto essencial e fundamental. E depois você vai avaliar outras coisas. Como é que são os profissionais? Sei. No caso da criança especial, quais são os profissionais que vão ajudar essa criança? Então, assim, vocês têm algum suporte? Meu filho tem uma lesão cerebral, mas ele pode trabalhar, ele pode frequentar a escola. Vocês têm alguém que o ajude? Quem é que vai poder fazer essa ajuda deles? Entendi. Então eu posso vir. Você tem que fiscalizar, você tem que levar um tempo conversando com diretores. Faça isso. Porque ter filho não é... Mesmo quem não tem uma criança especial, tem, né? Que uma criança que a gente diria normal, sem nenhum problema, também você tem que fazer esse trabalho. Exatamente. Por isso que acho que as mulheres estão muito mais conscientes sobre o ter um filho hoje em dia. Não é assim, vamos fazendo, porque tem um trabalho, o pós e até o antes, que é muito importante. É muito importante, né, não é só chegar e jogar na escola e deixar, não, a escola vai fazer o papel dela. A escola vai fazer o papel dela, mas cabe a esses pais, a essa comunidade, cobrar da escola o que tem que ser feito. E também dar suporte, né? Exatamente. Não é só cobrar, vamos aprender a fazer também. Deixa eu ver o próximo card que a gente tem aí. Auxílio e terapia para crianças e familiares. É aquilo que a gente falou. O auxílio, a terapia, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho condição. Hoje em dia você tem condição, sim. Então vai procurar os postos de saúde, vai procurar as universidades que prestam esse serviço, porque os seus formandos têm que fazer o estágio. Vai procurar quem tem ONGs, porque existem várias ONGs que atuam. Então, se você está numa cidade pequena, por exemplo, começa a jogar lá na internet, na rede social, no Instagram, no Facebook. Alguém conhece algum lugar que atenda crianças com autismo, que faça um trabalho? Ou então, é uma boa maneira da própria mãe começar. Em geral, acontece muito isso. As mães vão procurar, acham e se tornam porta-vozes. Disso. Porque daí você cria essa comunidade. Porque eu já vi que a mãe de criança especial, a gente tem que aplaudir, porque muitas, aliás, a maioria, levam seus filhos e carregam seus filhos em ônibus muitas vezes e passam horas nesse transporte para levar seu filho para ter uma consulta. E assim, são guerreiras, batalhadoras, a gente tem que aplaudir de pé. E essas mães, né, esses familiares, ela tem que englobar a família inteira dentro disso e ela não pode se vitimizar, porque sim, ter uma criança com necessidades especiais é um tanto quanto difícil, sim, mas ser uma criança é difícil de qualquer jeito. Sim. Né? Então, quem teve filho sabe disso, que é complicado, é difícil, tem momentos e momentos, é não deixar a bola cair. Sim. É continuar, é ir atrás, é fazer esse papel. Eu acho que rede social hoje é o grande ganho. Então, procura. Será que é desse jeito? Isso. Não, então eu vou parar e não vou fazer mais. Não. Vai lá, procura, vê o que precisa fazer, vê como isso precisa ser feito. Exatamente. A gente tem um último card que é sobre legislação. Exatamente. Fabiana, legislação. Então, a criança tem direito a ter um suporte? Sim. Na escola pública? Na escola pública ou privada? Ou privada, a criança tem. É assegurado por lei que todas as crianças, independentemente daquilo que possam apresentar ou ter, elas têm direito à escola. Então, elas têm que ir para a escola, elas têm que ser acolhidas nessa escola, a escola tem que ter um aparato. Então, se a mãe vê, não, a escola não tem, mãe, desculpa, a gente não tem. Às vezes a escola fala isso, desculpa, a gente não tem. Tudo bem, mas como é que você vai fazer para me providenciar se é numa escola do governo? Né? Então, o governo prevê muitas escolas rejeitam, nós sabemos, e aí você vai ter que ir atrás. Não adianta.
adianta, porque esse debate vai demorar ainda. Vai demorar. Então vamos atrás, porque o nosso filho está crescendo. Mas muitos ganhos, eles acontecem por conta dessa movimentação das famílias, da comunidade. Então, a comunidade, quando ela começa a participar efetivamente, e é importante dizer, de uma forma pacífica. Então, não significa que você não vai começar a gritar, lá na escola exatamente. Gritar, brigar não. Você vai na escola, mas vai você conversar, vai ajudar, vai entender, vai criar frentes. Exatamente. Vamos trabalhar junto com o que a gente tem, não é, Fabiana? E existem órgãos, né? Existem classes de profissionais. Então, assim, a OAB, por exemplo, os advogados, eles começam já, eles têm... eu participei algumas semanas atrás de congresso contra bullying, eles já estão se movimentando para amparar. Então, eles já amparam as crianças com necessidades sociais, necessidades especiais. Se isso não está acontecendo, procura um advogado na sua cidade. Procura um advogado e fala assim... Um advogado que faça um serviço... Que faça um serviço social que esteja mais ligado tem a essa vários, Tem vários. Em todas as cidades, mesmo nas mais pequenas. Procura um deputado na sua cidade. Um vereador, porque é isso que eles têm que fazer. Exatamente. Vamos cobrar. Aquele que você votou, inclusive. Vai lá e fala, olha, eu tenho um filho com necessidades especiais e a escola não está dando aquilo que eu preciso para o meu filho. O que você, como um vereador, como um representante meu lá no Legislativo, pode fazer com relação a isso? Exatamente. Então, a legislação, ela prevê. O que acontece é que, no Brasil, infelizmente, a gente tem que ir atrás. Quanto não vamos ficar chorando. Não. Vamos atrás, você vai... Nem sempre a primeira vez eles vão te receber, a segunda, a terceira, mas quem é mãe sabe que a gente luta até o fim. E vale a pena ir atrás. Vale a pena, claro. Vale muito a pena. Quero deixar os contatos aqui da psicopedagoga Fabiana Amaral, 0 operadora 11 97 382 1140. E agora o site me fala, porque ele é bem complicado. É bem complicado. Até pra mim ele é complicado. Fabi, www.fabi com Y, D de dado, A de amor, F de faca, .wixsite.com/Fabi Amaral. Tá bom, a gente tá colocando aí na... escrito aí. Escrever vai melhor no telefone. Muito obrigada, Fabiana. Volte outras vezes, tá? Obrigada.